Aí, se vocês puderem digitar aí, a gente começa a partir daí. Massa. Beleza. Copywriter. Não esqueçam de compartilhar esse link aqui com outras pessoas, se fizer sentido para vocês, porque não fica gravado, mas a gente vai ter um conteúdo bem massa aqui. Qual que é o objetivo principal dessas lives que eu estou fazendo? Eu sinto muito uma carência, na verdade, uma dificuldade no nosso mercado de ter essa cabeça de dono e não uma cabeça de gestor. Normalmente no digital, eu tenho bastante mentorado, aí, mais de 200 mentorados, eu noto duas coisas. Ou a pessoa não liga para gestão e tem muito essa cabeça de funil, a cabeça de estratégia, a cabeça de resultado pelo resultado, que está desse lado, ou a pessoa está no outro lado extremamente oposto, que é me falaram que eu tenho que aprender gestão, então agora eu vou virar um gestor. Vou fazer tipo um MBA, vou fazer um monte de imersão, enfim. Só que existe uma diferença da cabeça da pessoa que é funileiro, né, que pensa só em estratégia, a cabeça do estrategista como um todo, e a cabeça do gestor. A minha sugestão, e é o que eu falo bastante, é ter uma cabeça de dono, que não é nenhum dos três. A cabeça da pessoa que pensa muito em estratégia, ela faz sentido. Só que ela fazia muito mais sentido há um tempo atrás, onde qualquer coisa que você fizesse te dava um retorno. Você podia só fazer 3 CPL sem conteúdo nenhum, ele te dava um resultado. Você podia fazer os CPLs a la Mairo Vergara, que era um PowerPoint, e o cara vendeu 40 milhões com aquele PowerPoint. Não sei, tem alguém dessa época que tinha essa CPL dele, que era um PowerPoint cinza, que aparecia o rostinho dele e ele ia mudando aquele negócio, e o cara vendia absurdo. Para uma outra época, olha lá, o Cris já é mais da velha guarda. Para outras pessoas, para outro tempo em que você podia simplesmente fazer 2 raízes, 5 Nutella, 7 Nutella e fazendo cortes. A gente vê que isso mudou. Como isso mudou, e é normal, o mercado vai sofisticando, as coisas começam a ficar mais complexas. O custo por lead só aumenta. Meu primeiro lançamento eu paguei 26 centavos do custo por lead. Porra, se eu tivesse a capacidade de converter que eu tenho hoje, eu estaria nadando em dinheiro igual o tio Patinhas com lead a 26 centavos. Então é uma realidade que não existe mais. Como o mercado foi sofisticando, o negócio como um todo foi sofisticando. Antes eu só precisava ter um estrategista. Hoje não adianta mais, eu preciso efetivamente ter um head de marketing, que é uma pessoa que pensa na estratégia, mas pensa na execução dessa estratégia também. O como eu pego essa estratégia e garanto que as coisas precisam ser feitas. Só que hoje, como eu tenho grupo, ManyChat, Sendflow, eu tenho conteúdo, agora tem tipo, tem que fazer stories, tem que fazer reels, tem que fazer carrossel, agora tem um grupo de transmissão dentro do Instagram, tem uma porrada de coisa. Isso, e são formatos diferentes. O que funciona no YouTube é diferente do carrossel, que é diferente do TikTok. Se a gente for pensar nisso, começa a exigir de eu ter mais equipe de pessoas operacionalizando as coisas. E é aí que tem, é aí que começa a acontecer o grande problema. Por quê? Porque ou eu fico nessa cabeça de estrategista e não consigo crescer, porque tudo depende das forças das minhas costas, de eu ir lá e carregar e fazer o negócio no braço. E aí eu fico com aquele sentimento que para eu ganhar mais dinheiro eu tenho que trabalhar mais. Ou para o outro lado, eu começo a sair da minha profissão, que é estrategista, que é especialista, e começo a ter que virar gestor, porque me falaram que eu tenho que aprender tudo sobre gestão, faço uma imersão, tem um monte de coisa. Enfim, não vou aprofundar nesse assunto, mas o objetivo é como é que eu não tenho uma cabeça só de estrategista, que eu não tenho uma cabeça de gestor, só que eu tenho a cabeça de dono, que é no que a gente criou aqui, que é essa cabeça do antigestor, que é efetivamente a gente conseguir fazer o que dá dinheiro, fazer o que a gente gosta e delegar todo o resto. O que eu mais gosto de fazer é justamente criar metodologia, criar frameworks, transformar as coisas em coisa fácil. Quanto mais tempo eu conseguir fazer isso, quanto mais tempo eu comunicar isso, e hoje vocês vão ver bastante da simplificação do como se motiva um colaborador,
mais o retorno acontece. Por quê? Porque essa é a minha zona de genialidade, é o que eu faço bem. O meu retorno vem disso, é de eu mostrar para as pessoas como que o universo pode ser mais fácil do ponto de vista de gestão de empresa, trazendo algo simplificado para o infoprodutor. E o que que eu quero falar hoje? Então, essa é a base do porquê que essas lives existem. Pô, Marcelo, você fez essa introdução na última. Como eu estou começando agora as lives semanais, ainda as 4, 5, 6 primeiras, eu vou sempre reforçar isso, né? Até a gente ter esse compromisso como se fosse a nossa missa aí, o nosso culto semanal, de toda semana vocês estarem aqui comigo e a gente ter esse papo pensando a gestão de dono para dono, né? Desse jeito mais de antigestão, de simplificar as coisas para o digital. Qual que vai ser o nosso papo hoje aqui? O nosso papo vai ser sobre motivação e engajamento. A motivação e engajamento é um assunto gigantesco e eu vou fracionar eles. Então, a gente vai conversar um pouco hoje, vão ter outras calls sobre isso, mas hoje eu quero mostrar principalmente quais são os 3 principais erros que a gente tem, que a gente faz, quando o assunto é motivar ou não uma pessoa, um colaborador. Mas, Marcelo, por que que é importante eu motivar? O ideal não seria, cara, eu pago ele e ele faz o trabalho dele? Já não é o suficiente, ele tem uma lista de tarefa, eu compro a hora dele e a gente tá feliz, né? Beleza. Só que hoje, muito provavelmente, a gente não tem nem isso. Quem não tem aqui o sentimento do tipo, cara, a pessoa não faz o que ele é pago para fazer? Alguém tem aqui ou nesse grupo aqui ninguém nunca passou por isso? Sempre tem. Cara, a pessoa não faz o que ela é pago para fazer, principalmente quando a gente tem muito terceirizado, que o cara começa, inclusive aconteceu até uma coisa engraçada. Ontem a gente achou um designer bom que tá fazendo algumas coisas para minha agência. E aí eu falei, cara, preciso trazer ele aqui pro meu projeto também para fazer algumas coisas. E aí o meu gestor da outra agência falou assim, cara, mas não divulga, porque se divulgar, ele vai virar um designer normal. Qual que é o designer normal? Não sei se vocês sabem, mas o designer comum, o dia dele dura mais ou menos umas 68 horas. Então, se ele te fala que ele vai te entregar em 3 dias, ele dá mais ou menos de 12 a 14 dias, assim, se você fizer a conversão, né? Então, a maior parte dos designers, ele funciona desse jeito. Então, a pessoa tem medo de divulgar porque fala, cara, esse cara vai começar a pegar um monte de trabalho, né? Cagou com tudo. Principalmente porque se eu falo na minha mentoria, eu tô automaticamente validando isso aí, do tipo, nossa, o Marcelo falou que é bom. E aí acabou com o horário e com o trabalho dessa pessoa. Então, nesse caso, só achar que o que eu tô pagando o cara vai fazer é mais complicado. Se eu não trabalhar de alguma forma motivação, engajamento, iniciativa, eu nunca tenho aquilo que a gente chama de senso de dono. O que que é o senso de dono? O cara nunca vai pensar como eu penso efetivamente, mas é o cara ter a iniciativa de resolver os problemas que são da empresa, porque na verdade a empresa é minha, então o problema é meu, mas é um problema dele também, já que ele está trabalhando junto com a gente. Então, nesse caso, a motivação e engajamento, ele estimula a pessoa a fazer isso. Uma frase que eu uso bastante eu prefiro segurar um louco do que empurrar um morto. É mais ou menos isso. Você prefere que o cara seja o doido do engajamento e queira fazer um monte de coisa, mesmo que você não mandou ele fazer, e você tem que ficar segurando, do que você ter um morto e você tem que ficar empurrando, né? Agora eu posso falar, porque eu sou especialista também, mas tem bastante especialista que é assim, né? Tem o especialista que é melhor você segurar um louco do que empurrar um morto. Eu não sei quem já teve especialista aí que só funcionava empurrando, que é tipo chicote, né? O cara só funciona na chicotada, senão a pessoa não vai. Um colaborador é a mesma coisa, né? Um colaborador é a mesma coisa. Então, eu quero mostrar para vocês aqui. Vou mostrar aos 3 principais. Tem 2 coisas importantes dessa aula de. Tô com desses. Tomara que o seu especialista não esteja aqui, né? Senão o cara lê o comentário e vai falar, pô, o cara tá falando de mim. Tem 2 coisas que eu quero falar sobre motivação que são importantes. A primeira aqui é, eu vou falar os 3 principais erros que já vai mudar bastante
o jeito que vocês trabalham isso. E na próxima conversa, na semana que vem, eu quero passar um framework sobre a motivação, que é por que a gente erra na hora de lidar com o dia a dia. O como a gente mantém a pessoa engajada, que eu quero só mostrar porque a pessoa desengaja. Depois, em uma outra aula, eu vou mostrar o como a gente mantém a pessoa engajada, né? Sempre partindo do pressuposto que o ser humano, ele tá, a todo momento, ele quer se desenvolver, né? E a gente precisa estimular isso, por quê? É a pergunta que eu sempre faço. Tem aqui que gosta de gestão, que ama gestão? Que tipo, nossa, estou aqui porque eu adoro gestão. Ou vocês estão aqui porque vocês acham que a gestão resolve um problema que vocês têm? Tem alguém aqui que ama? Ou só fala assim, cara, não gosto. Pode ser honesto, eu aguento. Tem gente que gosta, não, não gosto. Ah lá, pô, tem uma pessoa. Tá amarrada lá, Wallace. Duvido que você gosta, Wallace. Não mente pra mim. Então, a maior parte das pessoas que compram os meus produtos é a pessoa que é o estrategista, é a pessoa que é o especialista e que vê a gestão como um meio para um fim, né? Que vê a gestão como um meio para um fim. Então, nesse caso, para essa pessoa, ela compra uma. Eu fiz um webinário domingo. 80% das pessoas falaram que não gostavam. E os caras tinham pago e ficaram 3 horas escutando eu falar, e alguns entraram no meu programa de mentoria. Por que que isso acontece? Porque o cara, ele tá motivado em resolver um problema que é dele. Só que o cara, ele vai atrás de aprender um negócio que ele não gosta porque ele vê um benefício lá na frente. Você entende que de alguma forma a gente consegue emular isso para o nosso colaborador? Essa é a parte central aqui da nossa conversa. É a gente conseguir entender que, cara, como eu motivo a pessoa que trabalha comigo para ele ter essa mesma capacidade que eu tenho, do tipo, eu vejo que eu tenho um problema, eu não gosto desse problema que eu tenho, mas mesmo assim eu vou atrás de resolver, por quê? Porque eu tenho iniciativa, eu estou engajado, eu estou motivado a resolver um problema porque é da minha empresa. Como eu consigo fazer isso com um colaborador? Como que eu consigo que ele procure se desenvolver, mesmo que seja num negócio que ele não gosta? É um pouco sobre isso. A gente começa com a motivação e depois a gente mostra pro cara como ele se desenvolve. Mas esse vai ser um outro papo, tá? Deixa eu pegar o meu iPad aqui para a gente conversar por ele. Eu acho que é mais fácil. Vamos lá. Vocês estão enxergando meu iPad aí? Se tiver, dá um joinha quem tá com a câmera liberada aí. Ó, fiz um risco aí pra vocês saberem que. Boa, já vi aqui. Massa. Então vamos lá. Existem hoje, né? Devem ter mais, obviamente, mas existem três grandes erros que a gente comete na nossa empresa, no nosso negócio, que é o que causa a maior dificuldade em manter uma pessoa motivada e engajada. Lembrando que o grande motivo é, quanto mais motivação e engajamento eu tenho, maior minha performance, tá? O grande objetivo é a gente conseguir ter mais performance. Quanto mais performance eu tiver, melhor é meu resultado, tá? O objetivo como um todo da performance e principalmente da motivação é eu entender que, vou fazer aqui na frente. Todo negócio, ele sempre tem três partes. Ele tem uma parte que é operacional, uma parte que é tática e uma parte que é estratégica, beleza? O dinheiro tá onde? O dinheiro tá aqui na parte estratégica, que é do ponto de vista de negócio. É aqui aonde eu penso que tipo de produto eu preciso, que tipo de narrativa eu preciso, que tipo de especialista eu preciso, ou se for no caso do especialista, que comunicação eu tenho, né? A parte tática é o que pega tudo isso que eu imaginei e tangibiliza num plano. Então aqui é do ponto de vista de projeto e do ponto de vista de área. Ou seja, eu pensei que, do ponto de vista estratégico, eu quero fazer um novo lançamento e esse lançamento eu vou ajudar as pessoas a rentabilizarem na Black Friday. Pensei nisso, cara. Eu acho que a gente precisa faturar 1 milhão com esse novo projeto, com esse novo lançamento. E aí eu vou criar um produto para entregar isso, tá? Beleza. Do ponto de vista de negócio.
Aí eu preciso que ou eu ou minha equipe, qualquer pessoa, comece a planejar do ponto de vista de projeto e área, ou seja, quantos leads eu preciso? Quanto eu posso pagar por lead? Eu vou abrir o carrinho justamente na Black Friday? Vai ser, se for CPL, vai ser terça, quarta e quinta? Pô, quando que eu vou acabar batendo com eleição, que vai mudar meu CPM, também vou acabar batendo com Black Friday, que também vai deixar mais caro. Será que a melhor estratégia para eu tomar é lançar um produto novo na Black Friday? Sim ou não? Black Friday é melhor um produto mais antigo, mas as pessoas já estão esperando algum tipo de desconto. Tudo isso você vai pensando do ponto de vista de projeto, e aí você detalha esse planejamento. Do ponto de vista de operação, são as tarefas. Aí é efetivamente gravar o criativo, subir a página, subir os anúncios, mandar as mensagens. É do ponto de vista de tarefa, tá? O grande problema da nossa falta de tempo é a gente gastar muito tempo no operacional. Se eu fico no operacional, o operacional não me dá retorno. Operacional é apertar botão. Ele não traz dinheiro para o meu bolso, efetivamente. Toda a parte operacional ele dá para a gente resolver com uma pessoa bem treinada, mais processo. Beleza. Todo mundo vai te falar que você precisa sair do operacional, você precisa sair do operacional e ir para o estratégico. Qual que é o grande problema? Diferente de qualquer outro mercado que existe, o operacional é muito fácil de delegar no digital. É muito fácil de delegar no digital. Se eu tiver eu já tive vários negócios físicos, é muito difícil você contratar uma pessoa, treinar, nem que seja para ser atendente de caixa, para trabalhar numa loja. Demora. Agora no digital, se você quiser amanhã terceirizar a sua edição de vídeo, você consegue. Se amanhã você quiser botar um novo gestor de tráfego, você consegue. Se você quiser que amanhã terceirizar o designer, você consegue fazer. Qual que é o problema? Como a gente consegue terceirizar e resolver a parte operacional, todo mundo faz isso muito rápido. Só que quando faz isso muito rápido, você não vai para o estratégico. Por quê? Porque você para no tático. E por que que você para no tático? Porque todas as decisões ainda têm que passar por você. Lembra que eu falei que a gente pensa no negócio, desce para projeto e depois desce a tarefa? Você ainda precisa decidir dia do CPL, como manda mensagem, qual que é a melhor mensagem. E além de tudo, como você não treinou decentemente essas pessoas aqui embaixo, porque ou elas são terceiras, ou você não fez um processo de treinamento decente, você ainda precisa ficar olhando se essas pessoas estão fazendo o que foram pagas para fazer, que é o que a gente chama aqui de microgerenciamento. Microgerenciamento. É nesse momento que você vira o famoso zelador da empresa, babá de colaborador. É nesse momento que você deixou de ser dono para ser um gestor de projetos, que custa caro e que tem muito mais responsabilidade que um gestor de projeto. É nesse momento. Por quê? Porque você saiu do operacional, acabou no tático, só que no tático você continua tomando todas as decisões. Tudo tem que passar por você. Você fica microgerenciando. Aí ou você tá num burnout, ou você tá andando de lado. Aí você fica aquele sentimento, para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais. É exatamente nesse momento. Mas, Marcelo, o que que isso tem a ver com motivação? Por que que você está falando isso? Porque a única forma de eu sair do tático é tendo pessoas que conseguem tomar decisão, que conseguem resolver problemas. E só consegue tomar decisão e resolver problema pessoas que estão engajadas e motivadas com o seu resultado. Por que que um terceiro não resolve seu problema ou não toma decisão? Porque não faz diferença. Quanto mais ele trabalhar e mais ele fizer as coisas, ele ganha a mesma coisa. O cara é um funcionário de alguém muitas vezes. Então, se o cara te entregar uma página e ficar otimizando essa página por 10 anos ou otimizar duas vezes, ele recebe a mesma coisa. Por quê? Porque ele não tem o vínculo. Deixa eu botar o chat para cá. Entendeu? Ele não tem o vínculo.
É esse que é o lance. É por isso que a gente, óbvio que motivação é uma das coisas, só que a gente precisa trabalhar isso. É aí que a gente entra nos três erros. Eu posso passar esse cara para baixo aqui. Beleza. Deu para entender até aqui? Deu para entender o como isso é, causa um problema no seu dia a dia? E o grande ponto é, você precisa sim sair da operação. Mas se você sair da operação e continuar no tático, você continua no mesmo lugar que você estava antes. Eu vou ficar perguntando para vocês falarem comigo, né? Meu público é muito quieto, mas vocês podem falar sim, tá certo, entendi, porque aí você motiva o produtor de conteúdo aqui que tá falando aqui, né? Então, vamos lá, né? Como fidelizar a equipe, é isso aí. Começa tudo de uma boa contratação, mas vamos por partes que a gente tem muita live para fazer ainda, né? Beleza. Então, pensando dentro disso, a gente tem três principais erros. O primeiro erro, vamos lá. O erro um é um erro que a gente chama de tudo aqui são ciclos, né? Sempre que eu for falar de motivação, você vai notar que são ciclos, né? Toda motivação roda em ciclo, porque você sempre tem que ir mantendo a pessoa motivada, né? Então, o primeiro ciclo é o que a gente chama de ciclo do desafio. O que que é o ciclo do desafio? Todo colaborador, ele passa por três etapas quando ele entra na nossa empresa. A primeira etapa é a etapa de aprendizado. A segunda etapa é a etapa de masterização. E a terceira etapa é a etapa do desafio. O que que significa isso? Isso significa que você tem um colaborador. Aí entrou na empresa o Jorginho do tráfego. Aí entrou o Jorginho, ele vai começar na minha empresa. A primeira coisa que a pessoa entra, a pessoa já está motivada por estar começando um novo negócio, por estar aprendendo alguma coisa nova, por estar empolgada por ver uma possibilidade de crescimento. Pô, mas eu contratei uma pessoa que não estava empolgada, então você contratou errado, deveria ter demitido. Porque se nos primeiros dias essa pessoa não está empolgada, ela não vai empolgar nunca mais, tá? Então, a pessoa entra, ela está. Lembra que a gente está falando de motivação. A pessoa está naturalmente motivada porque está aprendendo alguma coisa nova. Essa motivação dura pouquíssimo tempo, tá? É pouco tempo que essa pessoa fica motivada nesse primeiro estágio. Aí ela aprendeu a fazer a tarefa e ela começa a sentir que ela está fazendo aquela tarefa melhor. Então o Jorginho do tráfego entrou. Na hora que ele viu, ele começou a ver, nossa, que legal, um monte de oportunidade, um monte de campanha, tô entendendo como são a nomenclatura, como otimiza, legal. Aí o cara começa, fica empolgado, passou um tempo, ele começa a entender, entendi, essa campanha é assim, eles gostam que renomeie assim, otimização vou fazer desse jeito, vou montar dessa forma, e aí ele começa a masterizar aquilo que ele já faz. Então ele fala, nossa, e se eu pegar essa campanha e duplicar aqui? E se eu fizer essa mesma estrutura no Google para fazer um teste? Será que eu não posso pegar esse Reels e jogar no TikTok? A pessoa está fazendo o quê? Ela está masterizando aquilo que ela já fazia. Então ela se empolga porque ela está vendo que ela consegue gerar resultado com aquilo que ela está fazendo, ou que ela está fazendo melhor aquilo que ela já faz. Isso aqui dura um certo tempo. Por um tempo, essa pessoa se mantém motivada nesse patamar de masterização. É igual quando você começou a empresa, as coisas começam a funcionar, chega uma hora que você sente que você está num platô. Aí o Jorginho do tráfego, o que que ele fez? Ele começou a fazer um monte de otimização, um monte de coisa, e sentiu que uma hora começou a ser sempre a mesma coisa. Cara, beleza, eu recebo toda semana X anúncios, subo os anúncios, boto aqui, mexo ali. E aí, nesse momento, ele começa a desmotivar. Então, quando ele começa a desmotivar, o que que eu preciso fazer? Eu preciso entregar um desafio para essa pessoa. Porque quando eu dou um desafio para essa pessoa, o nível de capacidade dela para resolver esse desafio é mais baixo. Então, como é mais baixo, a pessoa volta para o ciclo. E essa pessoa começa a estar motivada, por quê? Porque você deu um novo desafio, e dando um novo desafio, essa pessoa se motiva novamente. É quando você aprende, você não sabia fazer distribuição de conteúdo. Aí você aprende e fica empolgado. Ah, você não sabia fazer um lançamento tal, aprende e fica empolgado. É isso aqui. Se você pensar do ponto de vista de desenvolvimento,
do seu colaborador, né? Você quer que o colaborador evolua desse jeito. Só que como que ele evolui? Ele evolui do ponto de vista de uma senoide do desafio, que é isso aqui, ó. Que isso significa? Que ele está aqui no aprendizado, depois ele masteriza e ele chega aqui em cima. Aí você dá um desafio para essa pessoa. Quando você dá um desafio, ele desce aqui embaixo de novo. Aí ele aprende, masteriza, você dá um outro desafio. Aí ele vem aqui para baixo. Aí ele aprende, ele masteriza um outro desafio. E você vai mantendo esse cara nesse ciclo de desenvolvimento e motivação. Qual que é o problema aqui? Ah, o problema é que ninguém faz isso. Mas por que que ninguém faz isso? Eu quero que alguém me responda. Por que que vocês acham que isso aqui não acontece para você no dia a dia? Nesse primeiro desenho que eu fiz. Me digam. Eu vou fazendo pergunta para vocês refletirem sobre o negócio de vocês. E aí? Pô, ninguém sabe, meu. As pessoas têm medo de errar, né? É isso aí. Ah, Maria, você já sabia, né? Que eu tô ligado que você já escutou falando isso. É, envolve tempo e colocar na estratégia do negócio a melhoria contínua dos colaboradores. Porque dá trabalho, mas o principal ponto é o que a Maria falou. Quando esse cara masterizou alguma coisa, o que que a gente quer? A gente quer que ele fique aqui para sempre. Por quê? Porque você trouxe o colaborador, esse cara aprendeu, na hora que ele tá fazendo bem o trabalho dele, você quer que ele faça aquilo para sempre. E aí o que que você faz? O cara chega no primeiro loop e você trava ele aqui. Se você trava ele aqui, ao invés de ele ter essa senoide para cima, você travou o desenvolvimento dele aqui, ó. E esse é o problema, por quê? Porque daqui saem duas alternativas, né? Duas não, né? O cara vai sair da sua empresa. Ou ele vai procurar um outro lugar onde ele possa se desenvolver, ou ele vai montar o negócio dele. Porque no digital todo mundo quer montar o próprio negócio. Vocês entenderam que o grande problema, o primeiro erro, que é um dos principais, é todo colaborador tem que passar por essas três partes. Se você não tiver um desafio para essa pessoa, mesmo que o desafio seja pequeno, você tem. Você não. Ah, Marcelo, mas eu não tenho desafio para todo mundo. Tudo bem, mas você tem que entender duas coisas. Ou que essa pessoa vai sair em algum momento, ou que essa tarefa precisa ser uma tarefa terceirizada, porque ela é uma tarefa só de manutenção. Me dá um exemplo: contabilidade. Contabilidade, ele não gera um retorno direto para o seu negócio. Então, você não precisa ter alguém lá dentro e passar por isso. Você só quer que a pessoa faça o melhor trabalho dela. Aí, nesse caso, você terceiriza. Por quê? Porque a terceirização é a pessoa entregar bem só aquela tarefa. Então, você travou uma pessoa na masterização, ele fica só fazendo isso. Aí, beleza. Só que isso não vai funcionar para o resto dos colaboradores da sua equipe. Então, um BPO financeiro funciona assim. Ou você vai saber que essa pessoa vai sair. Então, por exemplo, quem tem financeiro interno, eu tenho financeiro interno aqui, você sabe que em algum momento, com o crescimento dessa pessoa, ela vai sair. Por quê? Porque eu não tenho. Se o sonho da pessoa é ter uma equipe financeira, eu não vou ter uma equipe financeira tão já, porque eu não preciso dessa estrutura nesse momento, tá? Então, esse aqui é o primeiro erro. A pessoa cresce, masteriza. Então, no caso do Jorginho do tráfego, depois que ele aprendeu, qual que é o ideal? O ideal é que eu passe outras coisas para ele fazer, que às vezes ele vai tocar de um perpétuo, às vezes ele vai tirar alguma coisa do zero, ele vai montar campanha em outros lugares, não importa o que vai ser, só que você sempre precisa entender que esse ciclo do desafio é um ciclo que precisa ser respeitado, tá? Que precisa ser feito. Esse é o primeiro erro, porque eu simplesmente não quero que a pessoa desenvolva. Eu quero que eu vire um faixa preta, mas se todo mundo tiver faixa branca fazendo o que precisa fazer, para mim é melhor. Infelizmente, na na teoria, na prática, a teoria é outra, né? Ou na teoria a prática é outra, não sei como é que é essa. Mas enfim, vocês entenderam. Aí a gente vai pro erro 2. Deu para entender até aqui, né, gente? Posso ir pro segundo erro? Como lidar daí com a mudança de contexto? Jorginho do tráfego sai. Jorginho do tráfego é um bom nome. Jorginho do tráfego saindo da função A para ir para a função B. Quem faz a função A? Boa pergunta. É que nesse caso você não está trocando a pessoa de função.
Você está dando um novo desafio para ela, porque a partir do momento que ela masteriza, ela evolui um pouco. E aí ela vai conseguir naturalmente fazer as coisas um pouco mais rápido. Então aqui o que eu estou falando é aquela pessoa que só subia a campanha, agora ela começa a otimizar a campanha. A pessoa não te ajudava, por exemplo, o gestor de tráfego, muito gestor de tráfego não ajuda na estratégia. É você trazer talvez esse cara para te ajudar mais na estratégia. Aí você vai dar uma. Vou te dar um exemplo pessoal aqui, tá? Eu tenho um videomaker, um editor de vídeo, que tá direto. A gente tem mais de um, mas tá direto na minha conta. Ele faz muito bem a captação e faz muito bem a edição, né? E aí, beleza, o alinhamento de expectativa, o quanto ele deve ganhar, está alinhado em, ó, Marcelo, eu gravo os vídeos e edito os vídeos, ele fica lá no escritório. Esse é o alinhamento de expectativa. A conversa que eu tive com ele na semana passada foi, cara, eu sei que você quer ganhar mais, eu sei que você tem potencial para ganhar mais, só que se você só ficar gravando e editando a gente não trabalha numa empresa de vídeo ou numa empresa audiovisual. Então não adianta você só desenvolver no que você gosta e fazer ser o melhor cara do mundo em fazer cenário. É importante isso? É, mas não é isso que vai trazer resultado. Qual que é o desafio que eu dei para ele? Eu dei para ele dois desafios. O primeiro desafio é estudar algumas pessoas que eu acredito que o conteúdo tá interessante. Então falei, cara, dá uma olhada nas coisas do Aguiari. Pô, gostei dos conteúdos do Cadu. Tem os conteúdos da Hannah que são legais, tem os conteúdos do Ferrari que são legais, estão indo mais para um lado cômico. Então, olha isso, abre no seu Instagram e comece a olhar quantas visualizações tem. Você consegue ver ali pelo Reels, o quanto tem de curtido, o quanto tem de comentário, e começa a fazer essa engenharia reversa. Cara, por que que esse post tem tanto comentário? Ah, é ManyChat, tá, mas vai ter um monte de outros com ManyChat que não deu tanto. E aí você começa a entender que, cara, você notou um padrão que o que mais tem engajamento e retenção, o que mais está atraindo pessoas, são conteúdos que estão em terceira pessoa? Conteúdos que você está olhando para o lado ou conversando com alguém? Pô, faz sentido, porque olhando para a tela tem mais cara de anúncio. É um desafio. Qual que foi o outro desafio que eu dei para ele? Cara, tem algumas ferramentas de inteligência artificial que fazem cortes. Você precisa dar um jeito de trazer esses cortes pra gente. Não porque eu quero, porque a explicação que eu dei pra ele foi, cara, se você só ficar fazendo corte e editando, daqui a pouco uma inteligência artificial vai ganhar. E eu preciso que você use isso. Então acabei de fazer uma imersão presencial e tem 15 horas de vídeo. Cara, eu não vou ficar assistindo isso aí, e ele também não. Coloca na desgraça de uma inteligência artificial que vai te dar os cortes. Aí você pode editar você mesmo o corte ou pode ajustar na ferramenta. Isso é o quê? Eu tô dando um outro desafio para ele, mas você notou que eu não tô tirando ele do foco, eu não tô mudando a função, muito pelo contrário, o primeiro desafio, ele vai simplesmente trazer uma nova inteligência para gente, e o segundo, eu quero otimizar o trabalho dele. Deu para entender aqui, Eduardo, nesse exemplo que eu dei? Então, é efetivamente a pessoa ir evoluindo. E nesse caso de criativos, de pessoas criativas, você vai ter esse problema em algum momento. Por quê? Quanto melhor o cara for designer e videomaker, menos o cara vai querer fazer tarefas operacionais. Então, por exemplo, se você tem um videomaker muito bom e você deixar ele muito tempo decupando o vídeo, fazendo os cortes, você vai perder esse cara. Então, normalmente na nossa agência, como que a gente fazia? Eu tinha um videomaker sênior e um cara mais júnior para fazer esse trabalho mais chato e eu deixar que o videomaker sênior comece a performar cada vez mais. Aí as pessoas vão subindo. Design é a mesma coisa. Tem o cara que ficava mais na coisinha chata, no carrossel, e tinha o cara que pensava a identidade da campanha. Então era um sênior e um júnior. Você sempre vai ver em empresas que performam bem, esse casal criativo é sempre um júnior e um sênior. Porque um vai ajudando o outro. Isso também acontece com copy. Se o seu copy é muito bom, você quer matar um copy bom, é fazer ele ficar escrevendo mensagem pro WhatsApp. Cara, você acaba com o copy, porque ele quer exercer essa parte mais criativa, tá? Então isso é importante e você precisa levar isso em consideração, por quê? Porque senão você mata a motivação. Você pode ter o melhor copy do mundo. Se você fizer ele ficar fazendo coisa chata ou ficar mandando mensagem em grupo do WhatsApp que só tem que mudar a data, o que que você acha que ele vai fazer? Ele vai sair, né? Ele vai sair.
Ou ele fica só por causa do dinheiro, mas daí é um negócio não funcional, tá? Beleza. Qual que é o segundo erro? Então, tamo junto desse primeiro erro aí. Qual que é o segundo erro? O segundo erro, para saber qual é o erro, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que, para eu conseguir me motivar ou motivar qualquer pessoa, ela sempre precisa ter 3 pontos, gabaritar 3 pontos. É tudo três aqui. Ela precisa de habilidade, essa pessoa precisa de autonomia e essa pessoa precisa de propósito, tá? Que é a habilidade, a capacidade de realizar aquela função. A autonomia é poder, com a capacidade que ela adquiriu, resolver as coisas do jeito que ela acha interessante. Ou seja, eu adquiri uma habilidade, agora deixa eu resolver o problema do jeito que eu quero e do jeito que eu acredito. Né? E propósito seria o objetivo. Por que que eu estou resolvendo esse problema? Porque muitas vezes você pode ter, principalmente quem é gestor de projeto, de você coloca um Monday, coloca um ClickUp, coloca qualquer coisa assim e as pessoas não usam. Ou você cria um novo processo e as pessoas não engajam. Por quê? Muito provavelmente é porque a pessoa não viu o motivo dela fazer aquilo. O objetivo. Você fala, cara, mas é só o infeliz entrar na plataforma e colocar que ele fez. Beleza. Mas se a pessoa achar que aquilo não muda nada na vida dela, o que não é importante, a pessoa não vai fazer. Ela não vai fazer por quê? Porque ela não viu o valor. Então, esse é um problema. Então, quando que a gente desmotiva? Quando qualquer uma dessas 3 partes não funcionam. Ou quando a pessoa não tem habilidade suficiente, porque se a pessoa não tem habilidade, você é aqui a teoria do flow, né? Então, se a pessoa não tem habilidade, você gera muita ansiedade. Então, pensando no ponto de vista do flow aqui, né? Então, do flow, aqui a gente tem o desafio e aqui a gente tem a habilidade da pessoa de resolver esse desafio. Quando que eu tô no flow? Que é na minha máxima performance, quando eu tenho um desafio que ele é condizente com a minha habilidade. Se eu tenho um desafio muito alto, mas a minha habilidade é baixa, que seria assim, se eu tenho um desafio muito alto e uma habilidade baixa, me gera ansiedade, né? Agora, ao mesmo tempo que se eu tenho uma habilidade muito alta e um desafio muito baixo, é apatia. Eu faço de qualquer jeito. Se você pensar num esporte, isso funciona bastante. Pô, se eu for jogar com uma pessoa muito boa, eu vou desmotivar porque isso só me gera ansiedade, cara, não quero perder de zero, enfim, é uma tarefa muito difícil. Se eu for jogar tênis com uma pessoa muito fraca, com um nível muito menor, é aquele jogo sem graça, como se estivesse jogando com uma criança, isso também te desmotiva. Então, esses 2 pontos te desmotivam. O ideal é eu alinhar o desafio, que é aquela primeira parte que eu falei, com a habilidade. Beleza, se o cara tiver habilidade para fazer, essa pessoa, de alguma forma, fica motivada. Segundo ponto, a pessoa precisa ter autonomia para realizar aquilo. Né? Se ela não tiver autonomia, não engaja. E o terceiro ponto é a pessoa ter um objetivo. Por que que eu estou realizando essa tarefa? Então, quando eu falo que muitas das pessoas vêm aqui e assistem essa live, mesmo sem gostar, é porque a pessoa tem um propósito muito forte. Você está desenvolvendo essa habilidade, você tem autonomia para aplicar o que eu estou falando aqui, e você tem um propósito, um grande objetivo, tá? Só que, se você pensar esses três aqui, o erro principal é em um deles, né? O quanto você acha, qual você acha desses três, né? Um, dois, três, que é onde está o maior erro? Aonde você acha que a gente mais erra aqui? E aí, um, dois ou três? Três tá ganhando. Não, dois, dois, um, três. Tá disputado. Ó, aonde que é o maior erro? O maior erro é aqui, ó. O grande erro é aqui. Por que que o grande erro é na autonomia? Porque a gente é centralizador por natureza.
Tem gente que já é centralizador como um todo, só que o digital ainda potencializa isso. Por quê? Porque se você for montar uma padaria, você não consegue ser o padeiro e o caixa ao mesmo tempo. Então, desde o começo, você já faz o negócio descentralizado. Quando você tá no digital, você consegue montar uma página se você quiser, você consegue, deu um problema no tráfego, você vai lá e muda o tráfego, você consegue mudar a mensagem na mão, você consegue fazer tudo sozinho. E muito provavelmente você começou fazendo tudo sozinho, então você entende da maioria das áreas. O que que acontece? Isso deixa a gente centralizador pra caramba. Como fica centralizador? Você quer que a pessoa faça, mas você quer que a pessoa faça do seu jeito. E aí vai a grande pergunta aqui que tem a ver com motivação e engajamento. Pensando nisso da pessoa realizar as tarefas, né? Do negócio de do segurar o louco ou empurrar o morto. Quem aqui gostaria que essa pessoa fosse engajada? Que sua equipe fosse lá e tomasse atitude para fazer as coisas? Quem que gostaria que a pessoa fosse engajada, que tomasse atitude? Eu boto um sim aí. Sim, sim, sim. Então. Na verdade, não, tá? Vocês acham que vocês querem e a maioria das pessoas erra nisso, tá? Então, a gente fala que a gente quer que a pessoa tenha engajamento, seja engajada, seja proativa, que tenha iniciativa, mas é mentira. Na verdade, você não quer uma pessoa que seja engajada, você quer uma pessoa que seja obediente. E isso faz toda a diferença. Lembra que eu falei que isso aqui chama a visão do dono, né? Enquanto você não mudar isso da sua cabeça, você não vai ter uma equipe que pense como você pensa e saia do operacional de verdade. Por quê? Porque, na verdade, por ser o controlador, você não quer que a pessoa vá lá e tome a iniciativa. Você quer dar uma ordem que ela faça. Então, você quer que ela tenha habilidade e você dá o objetivo. Só que na hora da autonomia, você quer passar uma lista de coisas para ela fazer e você quer que ela faça. Você tem que fazer isso, faça o melhor possível. Você tem que fazer isso, faça o melhor possível. Porque se você pensar bem, a maior parte de nós não vai reagir bem se essa pessoa for lá e mudar, por exemplo, Vamos supor que você é o estrategista, você é o copy. Mudar uma frase que você escreveu. Mandar a mensagem de uma forma diferente no grupo. Mesmo que essa pessoa seja treinada para isso, a maior parte das pessoas vai ficar brava quando vê que o gestor de tráfego, mesmo sendo sênior, foi lá e criou uma campanha de teste e gastou X reais a mais. Isso é uma pessoa engajada. Isso é uma pessoa com autonomia. Porque se você treinou as pessoas, porque aqui tem diversos problemas. Primeiro, a gente nunca passa qual que é o objetivo. A gente acha que a pessoa sabe. A gente nunca sabe se a pessoa tem habilidade o suficiente. E aí o que acontece? Se a gente dá autonomia, a pessoa vai lá e faz uma cagada. Aí você fala, cara, é isso. Se quiser fazer direito, eu vou fazer o mesmo. Por quê? Porque a pessoa muito provavelmente não tem a habilidade necessária. Porque se você botou uma pessoa na sua empresa e essa pessoa tem habilidade, por que que você não vai deixar ela fazer? Entendeu? Porque isso tem que acontecer com o treinamento. Só que a gente só faz isso quando a gente julga que a pessoa é muito boa. Porque eu tenho certeza que se você tiver duas situações, você tem um cara que você fala, cara, eu quero que você seja engajado, você tem autonomia, vai lá e faz. O cara muda um negócio no seu tráfego, você xinga ele porque ele mudou. Se fosse o Pedro Sobral no lugar, você ia deixar o cara fazer o que quisesse, mesmo que você perdesse dinheiro. Por quê? Porque você tem essa associação de que para a pessoa poder fazer sozinha, ela precisa ser muito melhor que eu. Quando não é uma verdade, ela só vai ser muito boa se essa pessoa tiver autonomia. Se ela não tiver autonomia, ela não desenvolve. Se ela não desenvolve, ela não motiva. Então não adianta a pessoa ser super, tiver todas as habilidades, se você não deixar ela usar essa habilidade do jeito que ela quer. Do jeito que ela acha que é melhor. Ah, Marcelo, mas não dá para fazer isso com todo mundo. Não, não dá para fazer isso com todo mundo. Mas com algumas partes do trabalho você pode fazer. Eu não vou deixar meu financeiro fazer os fechamentos financeiros e apresentar para o especialista, porque essa pessoa ainda não tem habilidade para isso. Mas o meu financeiro tem habilidade de fazer um fechamento contábil e mandar para a contabilidade sem passar por mim. Então sempre a gente volta. Ou eu não dou autonomia, isso está errado porque eu sou controlador, ou eu não dou autonomia porque essa pessoa não está treinada. De qualquer forma, é um erro meu. Porque ou essa pessoa não tem habilidade, ou ela não está fazendo, é falta de propósito, ou eu mesmo não estou dando autonomia, tá? Então, o grande erro é isso. Primeiro, eu não quero que a pessoa se desafie, que é o primeiro. Segundo, eu não quero que essa pessoa tenha autonomia o suficiente,
tá? Porque eu sou controlador. Só que o engajamento e a motivação está diretamente ligado com a autonomia. Você quer desmotivar alguém? É só você não deixar a pessoa fazer o que ela quer fazer. Isso vai funcionar com todo mundo, até com criança, né? Henrique, concordo, porém isso mata no desenvolvimento do júnior na empresa, criando mais um cenário de desmotivação por falta de reconhecimento e oportunidade. Cara, eu não entendi, eu não lembro qual que era o contexto dessa pergunta. Ele ficou para trás, eu não lembro. Mas acho que você estava falando do que o Eduardo tinha falado, do como aumentar. Mas eu acho que, assim, não sei se é para isso, né? Mas se for disso que você tá falando, cara, é justamente você ir colocando a pessoa de ponto a ponto que ela vai. Ou você tá. Ah, você concorda, né? É isso. Se você não desenvolver, se não tiver dando desafio para a pessoa, você vai matar principalmente o júnior, que é o cara que tá mais tendo desafio, né? Porque o cara vai desmotivar porque ele não vê uma oportunidade nem reconhecimento. Exatamente. É isso aí. Por isso que o cara sempre tem que ter o próximo desafio. Só que os desafios vão ser diferentes para cada pessoa, tá? Quanto mais a pessoa for júnior, mais difícil é você desenvolver e mais você vai ter que ficar em cima para essa pessoa poder ter desafios, autonomia, tá? Vai ficando mais difícil, obviamente. Por isso que é minha sugestão, quem não tem muito skill de gestão ou quem está formando uma equipe agora, formar sempre pelas pessoas que você julga que vão te ajudar lá em cima. Porque quanto mais sênior você tiver, mais fácil é você desenvolver essas pessoas. Porque você imagina que do ponto de vista de liderança, tem todos sempre dois lados. Tem o lado do desenvolvimento técnico, do cara melhorar o ofício, e tem o lado do direcionamento, do lado da visão, do para onde você quer que essa pessoa seja. Porque se ela for a melhor técnica do mundo remando para o lado errado, não adianta. Quando a pessoa é muito sênior, você diminui ou quase tira a necessidade de direcionar do ponto de vista técnico. Aí você só precisa da direção para essas pessoas. É por isso que tem a história lá do que a gente fez 10 milhões com 6 pessoas no time, porque senioridade muito alta e cada um trabalhando no que sabia fazer. Então você só precisa sair da frente e deixar essa galera dando vazão. O Steve Jobs falava isso, né? Toda vez que eu discuto com a diretoria da minha empresa, eu sempre perco as discussões. Por quê? E aí ele sabe que ele fez um bom trabalho, porque as decisões efetivamente das pessoas são melhores que dele. Porque senão o negócio não cresce, né? Minimamente você tem que ter pessoas que tomem uma decisão parecida com a sua. Mas o crescimento muito exponencial, ele acontece quando você tem pessoas melhores que você na empresa, né? Com certeza. Beleza? Deu para entender o erro 2 aí, gente? Então, o primeiro é o problema do desafio e o segundo erro é o da autonomia, né? Que são ciclos também. Deu para entender? Lembrando que o cara, né? Aprendizado, masterização, e aí a pessoa vai no desafio. Quando ele entra no desafio, ele entra aqui de novo, porque daí ele precisa ter novas habilidades, você dá autonomia de novo propósito. Quando ele consegue fazer isso aqui sozinho, você vai jogar o cara para um novo desafio. E aí você vai mantendo aquela senoide de crescimento e desenvolvimento. Tamo junto até aí? Dá um joinha aí, gente. Tem gente. Ó, já tô vendo que eu tô conseguindo fazer alguém do lado do Cauã dormir ali, hein? Já vi, ó. E já tem alguém dormindo no canto ali, ó. Tô de olho. Vamos lá. Vamos lá, gente. Erro 3. Vamos lá. Qual que é o erro 3? O erro 3 é outro ciclo, tá? Pensa que, o que que significa a motivação? A motivação, ela nada mais é do que um motivo que gera uma determinada ação. Beleza. Então eu estou mostrando aqui o como a gente motiva as pessoas buscando que ela tome uma determinada ação em prol da minha empresa. Beleza. Então aqui a gente traz um outro ciclo. Essa motivação, ela sempre gera uma ação. Essa ação, ela sempre gera um resultado. Esse resultado, ele sempre gera um feedback que gera uma nova ação. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o ciclo do feedback. Beleza. A pessoa foi lá, você motivou ela, ela se engajou, ela fez tudo isso aqui, habilidade, autonomia, propósito, foi lá, executou alguma coisa. Vamos pegar o nosso Jorginho do tráfico.
O Jorginho do tráfego entrou, começou a fazer bem o trabalho dele, aprendizado, masterização. Eu dei um novo desafio para ele, que era fazer agora Google Ads, que até então ele não faz. Beleza. Aí eu motivei ele, ele falou, cara, vou fazer, vou fazer. Ele entrou aqui, cara, tá treinado, foi lá, comunidade Sobral, seja lá o que for, aprendeu, fez alguns testes, tem autonomia, entendeu o objetivo, que é abrir um novo canal de receita, de venda, de aquisição, de audiência, foi lá, fez. Beleza. Isso gerou uma ação, que foi lá e montou o negócio. Toda ação vai gerar um resultado, seja ele negativo, seja ele positivo, né? Ele pode ser inconclusivo, mas via de regra, ou vai ser bom ou vai ser ruim, sempre. Ele sempre então vai gerar um resultado. Se gerou um resultado, automaticamente, né, eu tenho um feedback. Por quê? Ou deu errado e eu preciso corrigir, ou deu certo e eu preciso reafirmar isso, transformar em propósito, seja lá onde for. Dentro desse aqui, aonde está esse erro? O erro tá que eu consigo muitas vezes motivar, ou às vezes, vamos supor que o Jorginho acabou de entrar. Você lembra que ele já tá motivado só por estar no começo? Esse cara já tá gerando algum resultado. Qual que é o problema? Ele tem uma ação, gera um resultado. Eu mato aqui, ó. Dificilmente eu tenho o costume de dar resultado, principalmente se o resultado é positivo. Pensa comigo, imagine que toda empresa é como se fosse, todo funcionário, ele é como se ele fosse uma conta corrente, tá? Ele chega na sua empresa sem perspectiva ali do como vai ser o dia a dia. Então ele chega zerado, não tem R$ 1. Toda vez que você faz um elogio, um feedback positivo, você está depositando dinheiro. E toda vez que você faz uma crítica ou uma correção, você está fazendo um saque. Ou você está fazendo um depósito, ou você está fazendo um saque. Se você olhar a conta corrente geral da sua empresa, eu tenho certeza absoluta que hoje ela está super negativa. Já estourou cheque especial, já está uma doideira. Por quê? Porque a grande parte das vezes que você fala com o colaborador é para corrigir alguma coisa que ele fez errado. Dificilmente é para falar alguma coisa que ele fez certo. Ou seja, das duas, uma, ou eu não dou feedback, seja positivo e negativo, foda-se o cara que se vire, ou eu só dou feedback quando ele é negativo. E aí o que acontece? Eu mato esse ciclo. Porque o cara fez alguma coisa, eu preciso falar se deu certo ou não para que ou vire um processo ou que ele corrija para que isso acontecer. Por quê? Porque a única forma dele masterizar é rodando isso aqui. Então vamos pensar aqui que a gente tem, né, o aprendizado, que é o primeiro ciclo, a masterização e o desafio, beleza? Para ele andar de um para o outro, para ele conseguir desenvolver, eu preciso que ele tenha habilidade, que ele seja treinado e que ele tenha autonomia. Beleza. Só que, você lembra que o cara precisa ter habilidade? Vamos lá. Vou escrever na frente, para ficar melhor. O cara precisa ter habilidade, autonomia e um propósito, beleza? Como que ele vai ter a habilidade? O jeito mais fácil dele ter a habilidade é eu estimulando ele a fazer uma ação. Com essa ação, ele vai ter um resultado, e com esse resultado, eu dou um feedback. Não é à toa que ele tá nessa ordem. Quando eu dou feedback, feedback é o quê? Melhoria contínua. Então eu tô falando, cara, melhora aqui, melhora aqui, ajusta aqui. O que que eu tô fazendo? Eu estou retroalimentando a habilidade desse cara. Quanto mais habilidoso ele for, mais autonomia eu consigo dar. Quanto mais autonomia eu der para esse cara, mais ele desenvolve. Quanto mais ele desenvolve, mais rápido ele masteriza. Quanto mais rápido ele masteriza, mais rápido eu dou um novo desafio. Quanto mais rápido eu der um novo desafio, mais ele cresce na senoide. E mais rápido eu tenho um funcionário que saiu do júnior e foi para o sênior. Ou que mesmo dentro do júnior, ele transformou um júnior melhor. Deu para entender essa lógica e o quanto isso aqui é importante? Porque isso aqui a gente não faz, tá? Então a gente tem essas três coisas e elas se retroalimentam, tá?
E agora eu vou te dar o que que é isso aqui? Da onde veio isso aqui? Isso aqui não veio de lugar nenhum, né? Eu tirei da minha cabeça, obviamente que tem alguma base, mas isso aqui é a junção do como a gente funciona do ponto de vista de neurociência. Então tem bastante coisa do Daniel Pink aqui, ele tem um livro que chama Motivação 3.0, que é muito bom nesse sentido, mas principalmente isso aqui é teoria de gamificação. Eu sempre estudei muito sobre gamificação. Isso aqui é o quê? Isso aqui é teoria dos. Isso aqui é formato de engajamento de jogo. Por quê? Marcelo, o que que mais engaja uma pessoa? O que mais engaja uma pessoa é o quê? Um jogo. Por que que quando você era mais novo, é que eu não sei a idade de todo mundo, você passava tanto tempo jogando Mario? Alguém já jogou Mario? Alguém sabe o que é Mario, né? Aquele bichinho que fica pulando. Sabem, né, o que é Mario? Pelo amor de Deus, gente. Todo mundo sabe, né? Então, beleza. Tem o Mario. O que que o Mario faz? Olha que doideira. Por que que as pessoas, as crianças, já lá quem for, fica o tempo inteiro jogando 10, 12 horas? Então você começa um jogo, aprendizado. O jogo vai devagarzinho, você vai aprendendo. Logo, você já masterizou. Tanto que todo mundo que começa a jogar Mario, qual que é a primeira coisa que você faz? Você fica apertando os botões para ver se ele pula, se ele solta alguma coisa. É a primeira coisa, aprendizado, masterizou. Aí você anda e pula. Vem um bichinho, você descobriu que você consegue pular. Aí toda fase é um desafio novo. Ou os primeiros bichinhos, eles só andam. O segundo, gospe fogo. Beleza, vamos lá. Com o tempo, você vai aumentando a sua habilidade. Você tem autonomia completa. Se você quiser ficar parado, o jogo fica parado. Se você quiser pular na lava, você pula. Se você quiser pular em cima do cara, você pula. E você sempre tem um objetivo muito claro: salvar a princesinha, ou seja lá o que for. Beleza? A todo momento você gera uma ação, você faz uma ação, essa ação gera um resultado e o feedback é imediato. Se você errou na hora de pular, você morre. Se você pulou e matou o bichinho, você morre, o bichinho morre. O que que acontece? O que que o jogo faz? Você lembra que eu falei que isso aqui é o ciclo? Só que o jogo ele faz isso aqui numa velocidade, cara, surreal. Então, ele usa tudo, óbvio que além de usar coisa audiovisual, mas aqui, se for pensar, o Mario não é, ele tem estímulos audiovisual, mas não é nada, nossa, não é tipo, você não pode falar igual hoje, eu fico jogando porque a experiência é imersiva, é um monte de coisa, não. Né? Pô, quem que é que assim é bem mais velho, né? Mas eu sou da época do Atari e que você ficava jogando aquela desgraça do Enduro. Não sei se vocês sabem o que é aquele joguinho que ficava andando só um carrinho e aí ficava gelo, aí ficava. Só que o negócio ficava e você ia dormir e ficava aquele brrr na sua cabeça porque ele só tinha um som, entendeu? Era isso, não é imersivo, só que o negócio é viciante, porque o carrinho vai mais rápido, o negócio vai mais rápido e muda e vira gelo e vira não sei o que lá, e só muda a cor e você ficava horas jogando aquela desgraça. Que se você botar pra uma criança nova hoje, a criança consegue jogar em torno de 3 segundos, né? Que hoje é tanto estímulo que a pessoa não consegue. Então, esse lance é o que o jogo faz. O que eu tô trazendo aqui para vocês, eu separei em partes, é o como a gente consegue ter as boas práticas para que a gente consiga estimular as pessoas da nossa empresa, assim como a gente consegue estimular alguém a jogar alguma coisa, a fazer alguma coisa. Tem diversos estudos que mostram que a gamificação, ela chega a aumentar até em 60% a motivação das pessoas, né? Não é à toa, o maior case de sucesso, não sei se é o maior case, vai, mas um dos grandes cases de sucesso de gamificação é aquele Nike Run, que começou a botar emblema, essas coisas. Vocês podem ver que eu acho que até o Instagram colocou isso agora, né? Você ganha os negócios quando, tipo, você postou 5 Reels seguido, você fez não sei quantos stories, tem esses desafios. Por quê? Motivação. Isso aí engaja todo mundo, cara. É essa teoria. Só que aqui o que que eu fiz? Eu peguei exatamente isso e destrinchei para que você consiga entender o como você consegue estimular isso pensando num colaborador e não no jogo. E aonde estão esses três principais erros? E aonde está a conexão de tudo isso? O Uber é super gamificação, com certeza. Então, dentro disso, esse aqui são os três principais pontos, tá? Esses são os três principais erros. O que que você precisa sair entendendo daqui? Que eu preciso, de alguma forma, conseguir motivar as pessoas que trabalham comigo para elas conseguirem tomar a decisão. E aí você entendeu o quê? O desenvolvimento dessa pessoa, ela está linkada a uma senoide de desenvolvimento que ela leva em consideração, de um lado primário, a gente ter
um aprendizado, uma masterização e um desafio. Só que para eu conseguir que a pessoa percorra isso, eu sempre preciso estar treinando e sempre preciso estar dando feedback e que essa pessoa precisa ter autonomia. Então o negócio é mais fácil do que parece. Quando que fica difícil? Quando eu quero trazer uma pessoa só pela habilidade e quando eu quero que ela faça algo que eu mando ela fazer. E aí chega uma hora que essa performance não funciona. Por quê? Porque a gente está a todo momento estudando e desenvolvendo. Só que a gente está a todo momento estudando e desenvolvendo, só que a gente quer que as pessoas que trabalhem para a gente continuem repetindo. Então, à medida que você cresce, você começa a distanciar da sua equipe. E aí você começa a ficar com o sentimento que aquela pessoa não está entregando, ou que ela poderia ser melhor. Mas você não deu os insumos necessários para essa pessoa ser melhor. Porque no seu caso, a sua motivação é muito mais intrínseca. Porque você olha pro negócio e você fala, cara, se eu melhorar aqui, meu negócio vai ser melhor, eu vou crescer. O seu colaborador, dependendo da maturidade, é mais difícil, principalmente se ele for júnior. Então, o seu objetivo é dar esse insumo para ele ir subindo. Dificilmente ele vai te passar, mas pelo menos vocês vão fazendo assim, ó. O que não pode é acontecer isso aqui. Porque daí você distancia. E aí é aquele lance de você ser faixa preta e todo mundo ser faixa branca. Aí chega uma hora que você não tem uma empresa, você tem tipo um jardim de infância. E aí é quando você vira zelador de empresa, babá de colaborador. Você precisa garantir que o cara faz o que ele é pago para fazer. Mas você tem culpa nisso. Você sempre vai ter culpa, né? Porque foi você que você contratou, foi você que não treinou e é você que não demite. No final das contas, tudo que eu falar em todas. Marcelo, resume todas as lives que você vai fazer daqui pra frente. Você quer achar um culpado? Olha no espelho. Se você entender isso aí, você não precisa mais de mim. É só aí, você só resolve essa parte. Porque é sempre assim, vai ser sempre culpa do dono. Não tem outra pessoa, né? Autoresponsabilidade aí na veia, né? E aí na próxima semana. Eu vou falar um pouco sobre isso de motivação intrínseca, motivação extrínseca e o como que a gente lida essa parada no dia a dia, tá? Me lembraram aqui que eu esqueci de avisar para quem quiser conhecer os nossos programas ou quiser ver como esse negócio da motivação encaixa no seu negócio como um todo, o meu time faz análise do negócio de vocês, tá? Óbvio que tem um pitch no final. O bom de trabalhar com o digital é que a gente pode falar que tem pitch, essas coisas, porque daí ninguém fica frustrado. Então, sim, é uma sessão estratégica, mas sim, ela gera muito valor, mostra como você consegue sair do operacional em 12 semanas, enfim, todos os nossos programas, para quem quiser, tem essa aplicação aí. Esse formulário está meio desatualizado, porque eu peguei Às vezes eu esqueço de fazer os pitch, né? Alguém tem que me lembrar e eu peguei o primeiro formulário, então vocês vão ver que eles estão desatualizados. Mas quem quiser fazer, conversar com a minha equipe, entender como dá para fazer para sair do operacional, como funciona essas 12 semanas e vai fazer um diagnóstico do seu negócio, porque a gente só, como a gente tem mais de um produto, é, é isso. Ah lá, Mariana já fez comigo essa sessão, estou dentro da mentoria. Ah lá, que maravilha. É isso aí, Cris. Tamo junto. Então, o lance é exatamente isso. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai lá, entende o negócio lá, obviamente. Aqui, o que que eu mostro para vocês? Eu tenho que mostrar a vocês o como vocês pensam as coisas, que é o porquê. Mas o como, a implementação, aí é com aula, acompanhamento e com outras coisas. Não é o objetivo da live. O objetivo da live é justamente, cara, mostrar a visão para vocês do como vocês têm que pensar. Então, com certeza, vocês já saíram daqui hoje pensando uma forma diferente do como a gente trabalha o engajamento e a motivação das pessoas. Esse é o objetivo, para você já ir trabalhando isso. Aí, se quiser minha ajuda para trabalhar essas coisas ou entender um pouco melhor com o meu time, tem aí o link aí embaixo. Beleza, pessoal? Vou fazer um esforço para sempre manter as lives durante 1 hora, mas assim, para quem quiser acompanhar sempre, deixa sempre 1 hora e meia reservada, mas eu vou tentar sempre fazer em 1 hora para que eu consiga que quem queira participar sempre, toda semana, para a gente ir falando. Vão ter coisas mais práticas, vão ter coisas mais conceituais, mas eu quero ter todas essas partes mais conceituais primeiro, para depois a gente ter aulas mais práticas. Do tipo, beleza, agora eu entendi, mas o como eu faço a conversa com o meu colaborador, o como eu faço tal coisa. Vão ter também, eu vou falar todas as partes práticas. Para quem comparecer a todas as lives, vão ter exatamente o mesmo conteúdo que tem na mentoria, óbvio que numa forma muito mais expandida, vai ser o mesmo conteúdo, a diferença é que na mentoria, na aplicação, tem o meu acompanhamento e o acompanhamento do time. Mas a gente vai falar sobre tudo, só que lá as aulas são de 20 minutos, porque a pessoa consegue tirar dúvida comigo, que a gente vai fazer horas e horas para falar sobre a mesma coisa. Tá bom? Então o objetivo é realmente ensinar aqui, usar isso aqui para fazer isso.
Quem já viu minhas lives do YouTube sabe que eu sempre vou nessa pegada. Beleza, pessoal? Muito obrigado por vocês que estão aí. As lives do YouTube são bem boas mesmo. Eu preciso. Então, aqui o que eu tô fazendo é dar uma atualizada. Em algum lugar eu vou subir essas daqui e vão virar lá. Mas eu vou fazendo aos poucos. Eu quero que as pessoas participem aqui, mas em algum momento eu vou colocar lá também, tá? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês aí. Espero ter. Ah, agora eu vi, Rebeca, que você tá por aí. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado. Se puderem participar das outras vezes, ajude a divulgar. Não estou fazendo anúncio nem nada, estou só no orgânico. Então, se puderem mandar o link do grupo, essas coisas, mandarem usar o ManyChat Live lá no meu Instagram, vai ser muito útil. Beleza, pessoal? Valeu demais. Tamo junto. Até a próxima.